que a argila ela é importante para retenção de água e retenção de nutrientes. O silt ele é uma partícula intermediária, então ele tem um pouco de carga, mas nem se compara com a argila. E por ser uma partícula intermediária, causa determinados problemas no solo, por exemplo, como selamento, encrostamento superficial. Por ser uma partícula muito instável, ela tem um tamanho reduzido, se você observar, ela faz divisa com a argila, então ela tem um tamanho pequeno também, mas não tem cargas suficientes para que tenha uma expressividade do ponto de vista de agregação, dessas partículas estarem unidas umas com as outras, formando partículas maiores. Então isso gera problemas do ponto de vista físico, solos que têm muito silt. E além disso nós temos a areia, né? A areia é interessante fazer essa subdivisão nessas 5 classes, porque uma areia muito fina ela tem um comportamento diferente de uma areia muito grossa, devido principalmente à questão do tamanho, né? Logicamente. Então, se puder pedir textura numa análise de solo e fazer com que a areia ela seja subdividida, é importante. Principalmente nos solos mais arenosos, ou seja, solos com menos de 15, 20% de argila, é interessante ter essa subdivisão para eu entender se essa areia que eu tenho ali no meu solo, que normalmente aí, num caso deles, está em torno de 80%, 70% de areia, se essa areia ela é mais fina, se ela é mais grossa, porque isso pode mudar completamente a dinâmica do solo do ponto de vista físico. E, além disso, a gente faz essa classificação, né, do ponto de vista de textura, em solos de textura arenosa, de textura siltosa, e aí para os solos tropicais, aí, normalmente essa classe siltosa ela não é tão expressiva, porque aí eu teria que ter no mínimo aí 65% de silt, isso não é muito comum nos nossos solos, um ou outro solo isso pode acontecer, mas de maneira geral é raro. E nós temos a textura média, a textura argilosa e a textura muito argilosa. Caso a gente não tenha teores de silt muito elevados, né, ou seja, acima de 65%, a gente conseguiria dividir essas classes simplesmente pelo teor de argila. Então, se eu tenho um solo com menos de 15% de argila, ele é um solo arenoso. Entre 15% e 35%, um solo de textura média. De 60% a 35% de argila de textura argilosa e acima de 65% um solo de textura muito argilosa. E saber isso para suas áreas, para suas glebas é importante, porque tem impacto no manejo de solo e também nas respostas das suas culturas a esse ambiente, né, do ponto de vista aqui físico.